Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 17 de dezembro de 2021. Ela foi ferida de morte, mas foi curada, ressuscitou. Estou falando da antiga União Soviética, mas claro, esta frase inicial é inspirada, evidentemente, no Apocalipse de João, que fala de uma das cabeças da besta que tinha sido golpeada, porém fora curada. Neste dezembro de 2021, completam-se 30 anos do fim da União Soviética, do colapso da União Soviética, que promete voltar. Sim, parece que os defensores do imperialismo russo estão com tudo e não estão prosa. Porém, a nova União Soviética viria com outro nome, por assim dizer, outra roupagem, o nacionalismo. Bem, em relação à frase de João, a citação do Apocalipse, começa João no capítulo 13, dizendo: E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ele está se referindo a nações ou reinos. E sobre seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Bem, esta parte é bastante controversa, mas 10 diademas são 10 líderes mundiais, evidentemente, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Ou seja, digamos, nova agenda que tomou conta de mentes e corações para inverter tudo o que era bom em mal e mal em bom. Nós já sabemos disso. Hoje o mundo é uma blasfêmia só, não é mesmo? No versículo 2 do mesmo capítulo, segue João dizendo: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Bem, em relação ao dragão, todo mundo imagina quem seja. A velha serpente, a antiga serpente, como chamava Jesus a Satanás. E vi, diz João, uma de suas cabeças como ferida de morte. Cabeças do quê? Da besta, que é um conjunto de nações. Portanto, ele está, evidentemente, se referindo a uma nação. E vi uma de suas cabeças como que ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Bem, em relação a esse maravilhar-se, em relação à cura, por assim dizer, de uma das cabeças da besta, não é tão difícil imaginar, já que o globalismo e a sua mão pesada, tirando a liberdade das populações da terra, impondo restrições, separando pessoas, encarecendo a vida, é claro que tem gerado só antipatia. E muita gente já está comemorando o fato da possível volta, o possível retorno do bloco soviético, do antigo bloco soviético, ou, na menor das hipóteses, comemorando a força de Vladimir Putin como nacionalista que é, na guerra contra a OTAN e o globalismo. Bem, seja como for, tirando a escatologia de lado e ficando apenas no âmbito político e acadêmico, trava-se hoje na Rússia um grande debate acadêmico, que tem excitado e muito aquele mundo. Trata-se de um debate entre o nacionalista Vladislav Siarkov, esse que vocês estão vendo, que foi ex-assessor de Putin e patrono das milícias nas regiões separatistas de Donetsk e Luhansk, na Ucrânia, contra Alexander Zhivkov, esse que vocês estão vendo, cientista político e filósofo social,
ele trabalhou nada mais, nada menos em programas políticos para a Fundação Gorbachev. É claro que se trata de um debate entre comunistas da antiga União Soviética, adeptos do Império Soviético, e globalistas, capitaneados por Alexander Zhivkov, ou melhor, capitaneados por Gorbachev. Todo mundo sabe que Gorbachev foi um dos grandes mentores da nova ordem mundial. Ele está por trás, sim, da nova ordem mundial, da Agenda 2030 da ONU, etc. e tal. Bem, esse debate, por um lado, mostra a realidade da Rússia e, por outro lado, mostra a realidade globalista. O defensor do nacionalismo ou do retorno da antiga União Soviética disse, e isso pode ser considerado a essência do seu discurso, disse em novembro, através de um artigo, que o imperialismo era parte do DNA da Rússia e um meio eficaz de garantir a unidade em casa. Ele disse, abre aspas, para a Rússia, a expansão constante não é apenas uma ideia, mas um verdadeiro potencial existencial. Isso é, um verdadeiro potencial de nossa existência histórica. Bem, dá para contestar? É muito difícil, porque esta sentença reflete sim a realidade russa. O russo tem, sim, no seu DNA esse espírito expansionista. Tudo porque a Rússia é gigante. Sim, se nós pensamos que o Brasil é grande, é enorme, é gigante, imaginem a Rússia. Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma brincadeirinha aqui no amigo Photoshop. Peguei o mapa da Rússia, como vocês estão vendo, e também um mapa do Brasil. Bem, quanto do território brasileiro cabe dentro da Rússia? Ora, é muito simples, o amigo Photoshop permite fazer essa brincadeira. Eu coloquei um Brasil e sobra muito espaço e, portanto, coloquei outro Brasil. Virando um pouquinho, dando uma ajambrada, como diz um amigo, e cabem muito bem 2 mapas do Brasil, 2 territórios brasileiros, e ainda sobra muito espaço, quem sabe, para um terceiro. Tecnicamente, o território russo é o dobro do brasileiro, mas é muito mais do que isso. Bem, isso quer dizer que o russo não tem no seu DNA a percepção do limite. As suas terras são infinitas, razão pela qual muitos poetas já trabalharam esse aspecto da alma russa. O russo não vê o horizonte, o russo só vê a Rússia. Só que, por outro lado, por conta desse gigante, ou dessa forma gigante de percepção, houve muita tristeza e sofrimento para este povo. Por quê? Porque é muito difícil manter um espírito de unidade em relação a um território tão imenso quanto o da Rússia. E é aí que entra o globalista, o representante do globalismo, Alexander Zhivkov. A essência do seu discurso nesse debate é a seguinte, abre aspas, Vladislav Sierkov, um dos idealizadores da primavera russa, diz ele, exorta-nos a voltar à política de expansão, aconteça o que acontecer. Ele se refere aqui à primavera russa de 2014, quando o Kremlin se posicionou radicalmente contra a derrocada do governo de Viktor Yanukovych, que era pró-Kremlin, evidentemente, e de quebra anexou a Crimeia. Segue o filósofo dizendo, ninguém precisa deste império, cujo renascimento Sierkov sonha, nem os russos, nem os povos do Cáucaso e especialmente os povos do Báltico.
E hoje, quando para a Ucrânia a Rússia se tornou o grande inimigo, todas as conversas sobre o renascimento do império são patentemente absurdas e um abuso da lógica e dos fatos. Bem, o filósofo refere-se aqui ao alto preço que os russos pagaram por conta da manutenção do Império Soviético. Para os russos, só dor e sofrimento para manter tal império, já que precisavam produzir mais grãos e aí faltava alimento. Os russos trabalhavam muito mais do que qualquer outro povo para manter o gigantismo do império. Está, portanto, no DNA dos russos não só o desejo de expansão, como também a dor e o sofrimento. Em relação ao desejo de expansão, é muito fácil entender. Um território tão grande precisa ser cuidado, e aí é necessário sim que haja uma unidade para manter tal território. Porque Alexandre, o Macedônio, já havia dado exemplo na história. Ele quis expandir o seu reino até os confins da terra e foi exatamente isso que o destruiu. A Rússia, para manter a integridade do seu território gigantesco, precisa mais do que nunca manter o desejo do nacionalismo, ou melhor, a fé no nacionalismo e o sentimento de unidade. Mas atenção, como tem muitos vizinhos, tem que também cuidar de suas fronteiras com muita força, intimidar os mesmos vizinhos para que estes não acabem pegando ou apossando-se de um território tão grande sem muita defesa. Daí porque toda grande revolução tentada na Rússia teve êxito, como a Revolução Bolchevique. O espírito de unidade foi ali novamente aceso para que a Rússia não apenas controlasse as suas fronteiras, como evitasse o mal de ser invadida, ou seja, expandisse a sua fronteira e a sua cultura, para não ter que se preocupar muito com essa história de ser invadida um dia. Daí criou-se, sim, o Império Soviético. Porque o imperialismo, o antigo imperialismo, que terminou com os Romanov, voltavam com os comunistas. Bem, em relação aos globalistas, entende-se a grita também. Tudo isso para quê, afinal? Apenas para gerar dor e sofrimento num povo que, a cada década que passa, está mais empobrecido e mais sofrido. Então é, portanto, preciso acabar com essa história para os globalistas. Só que eles veem um grande problema hoje, que é o renascimento do espírito nacionalista, comandado, capitaneado por Vladimir Putin, que sempre foi muito simpático à antiga União Soviética. Ele chegou a dizer que o fim do Império Soviético foi uma desgraça para a Rússia. Bem, com o ressurgimento do nacionalismo, diz o filósofo globalista, esqueceu-se, portanto, que o mundo precisa de um novo tipo de integração. Mas que este tipo de integração, nomeado de globalismo, ainda ressurgirá, quem sabe um pouco mais adiante no futuro. Seja como for, isso evidencia, claro, uma briga ferrenha entre os globalistas e os velhos comunistas. No momento, tudo indica que a antiga União Soviética retornará, até porque a OTAN está fazendo de tudo para que sim, que ela retorne. Só que, detalhe, se retornar revigorada, curada de uma doença, de morte, por assim dizer, será ainda mais forte do que fora no passado. E no seu horizonte de conquista está, sim, a velha Europa, como eu já tenho afirmado muito aqui neste canal.
Então estamos vendo provavelmente o retorno do comunismo, tal como fora no passado. O comunismo liderado pela União Soviética, junto com a China, que não precisamos dizer, o grande poder hoje sobre a Terra. É o dragão dando força para aquele que estava ferido de morte. Tem ou não tem a ver com as Escrituras? Pergunto. Fica aí a reflexão. Até depois.